Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Quero compartilhar a resolução dessa questão muito interessante, cujo assunto central são equações de segundo grau. Para a gente conseguir resolver essa questão, a gente precisa saber as noções básicas de uma equação de segundo grau, seja a estrutura gráfica dela, que a gente vai ver a seguir, como calcula o ponto máximo ou o ponto mínimo dessa função, e um pouquinho de interpretação aqui, porque essa questão ela é fácil e difícil ao mesmo tempo. Vou mostrar para vocês na prática. Questão 50, o FMG. Observe esta figura. Já vamos aqui direto vislumbrar o seguinte. Aqui temos dois desenhos gráficos. Esse aqui representa uma equação de segundo grau, uma parábola de concavidade para cima e uma reta. Beleza. Nessa figura estão representados os gráficos das funções f, dada por x² sobre 2, e g, 3x menos 5. Ok, até aqui tranquilo. Considere os segmentos paralelos, e aqui começa a loucura, ao eixo y. Matheus, o que é segmento paralelo? Me esqueci. Segmentos paralelos, a grosso modo, são segmentos que não se cruzam. Mas antes, vamos revisar o que é um segmento. Antes eu vou fazer só uma coisinha aqui. Tranquilo. O que é um segmento? Ele é um pedaço de reta que é limitado por dois pontos. Então, imagina que isso aqui são dois pontos. Sobre dois pontos passa-se uma única reta, mas nesse caso está limitado. Então, é um segmento de reta. Então, aqui é um exemplo de segmento. Legal, Matheus. Segmento de reta é um pedacinho de reta limitado por dois pontos. Entendi. Mas por quê? O que significa dizer paralelo ao eixo y? Observe que o eixo y é esse eixo aqui que está vertical, o eixozinho que está em pé. Logo, para ser paralelo, ele tem que ficar assim, do ladinho, como se fosse um trilho do trem ou ainda os lados de uma escada. Então, de forma didática, seria isso, paralelo. Retas que não se cruzam, ficam um do lado do outro, mas nunca passam entre si, tá bom? Continuando aqui a leitura. Com uma das extremidades, se você ficou bem atento ao que eu disse sobre segmentos, vai perceber o seguinte. Uma das extremidades, deixa eu melhorar isso aqui, uma das extremidades está onde? Na função f. E a outra extremidade sobre o gráfico da função g. Matheus, o que é que significa isso? O que é um segmento de reta? Um pedacinho de reta limitado por dois pontos. O que a questão falou? Uma das extremidades está na função f e a outra está na função g. F é a equação de segundo grau, então é a parábola. G é a equação de uma reta, uma equação de uma função afim. G, beleza. Como começa em F e a outra extremidade é em G, então a gente vai ter uma situação desse tipo aqui, ó. Começa em F, termina em G. Só um minuto. Foi. Acredito que ficou bem entendido isso. Repara que esse segmento é paralelo, na mesma orientaçãozinha. Esse ponto pertence à função f e esse ponto pertence à função g. Ah, Matheus, entendi. Beleza. E agora a gente vai agilizar aqui o processo. Entre os segmentos, porque repara que esse aqui que eu desenhei não é o único. Pode ser esse, existem vários candidatos. A questão que é, entre esses segmentos, ele quer o S. Quem que é esse S? O S é o que tem menor comprimento. Sendo assim, ele quer saber o comprimento desse segmento S. Olhando para esse segmento aqui, como eu sei esse tamanho? Matheus, se eu tivesse esse valor e esse valor, seria muito fácil encontrar essa distância, beleza? Como é que eu consigo encontrar esse tamanho aqui, ó?
Pela estrutura de função, funciona assim. Aqui é o valor de x. Como eu não sei esse valor, eu vou ter que chamar literalmente de x. Então, tudo que está aqui tem abscissa x. O valor é x de entrada. Mateus, e qual o valor de saída? O valor de saída ele vai ser projetado para esse eixo aqui, ó. É assim que funciona o plano cartesiano. Então, aqui é as projeções, tá bom? Então, entrada, saída. Entrada, saída, beleza? Então, entendi, legal. Ora, se a entrada é x, para saber a saída, eu aplico na função f o x, não é isso? É isso. Então, aqui, ó, esse de cima é f de x. Eu pego minha função e aplico x, que é o ponto que eu não sei ainda. Mateus, esse ponto aqui está em g. Pega a função e aplica o ponto. Para ficar bem didático aqui de você entender, imagina que esse ponto é 10, numericamente aqui é 6. Como é que eu sei essa distância? Mateus, dá 4. Pergunto, como é que você chegou a esse raciocínio? Ora, Mateus, 10 menos 6. Opa, então aqui a gente já tem uma ideia interessante para a gente fazer. Essa distância aqui é o de cima, que é o maior, já que ele está em cima, menos esse aqui de baixo. Ah, Mateus, legal. Então, distância é o f de x menos o g de x. Só que a questão especificou, ó, uma coisa. Menor comprimento. Então, a minha distância é uma distância mínima, que é dada por f de x, que a gente acabou de deduzir, menos g de x. O f e o g a questão nos deu, não foi isso? Sim, Matheus. Deixa eu ver se a memória de vocês está boa. F, x ao quadrado sobre 2. Isso. Menos. Eu vou abrir um parêntese porque g é um valor específico. Coisas específicas têm que ficar separadas por sua especificidade. Tá bom? Que é 3x menos 5. Aqui a gente tem uma expressãozinha bacana. Repete o x ao quadrado sobre 2. E esse menos vai para toda a galera que está dentro do parêntese. É uma distributividade. Vai ficar menos 3x mais 5. Mateus, por quê? Ficou mais 5. Menos com menos. Que é mais. E esse menos aqui, Mateus? É porque eu não estou vendo, mas aqui ó, é um número positivo. Mais com menos. Perdão, menos com mais, menos. Tá bom? Para a gente melhorar, eu vou fazer o seguinte. Distância mínima. Seu professor já deve ter dito que quando você não está vendo, aqui tem um multiplicando. Eu estou enxergando aqui um meio. Mateus também estou. Então, vou escrever o meio assim direto, tá bom? 1 meio vezes x ao quadrado e o resto eu escrevo normal. Menos 3x mais 5. Mateus, bacana. O que é que eu tenho aqui? Que a minha distância mínima ela é uma equação do segundo grau. Ora, para me saber o valor mínimo que isso aqui vai me dar, sabendo que é uma equação de segundo grau, eu já tenho uma ideia, já que eu conheço o básico de equação de segundo grau, que é o quê? Isso, é o vértice. Sendo mais específico, isso aqui é o valor de saída. Valor de saída, x é a entrada, y é a saída. Então, aqui ó, é o y do vértice, tá bom? Acredito que essa ideia ficou clara, porque aqui é GG. Porque olha só, o que é o y do vértice, o yv? Tem uma formulazinha que não dá para me deduzir aqui, que é um pouquinho grande, as loucuras, mas a gente consegue ver nos livros que é menos delta sobre 4a. Tudo bem? Então, eu sabendo esse yv, eu vou conseguir descobrir a minha distância. Porque minha distância mínima é esse valor menor possível, que é meu yv. Beleza. Mateus, e o que é o delta mesmo, hein? Me esqueci. B ao quadrado menos 4ac, esse monstrinho aqui, sobre 4a.
Matheus, quem é que é esse monte de letra aí do alfabeto? Já te explico. O que é o B? É o valor que acompanha o x. Matheus, o B é o menos 3. Bacana. Menos, abre parêntese, outro parêntese ao quadrado, porque o valor específico fica protegido do parêntese. Menos 4 vezes o A. Matheus, o A é o que fica perto do x ao quadrado, né? Sim. E você já percebe que é o 1/2. Vezes 1/2, vezes o C. O C é o valor sozinho, Matheus? Isso, é o bialono. 5. Sobre 4 vezes o A. Só que o A é 1/2 que a gente viu aqui. Legal demais. Aqui eu vou dar uma subida aqui porque ninguém é de ferro. Maravilha. Fecho parênteses, né? Menos 3 ao quadrado. Isso. Aqui é matemáticazinha aqui. Da boa. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Matheus, dá para fazer direto, ó. Aqui vai dar 2 vezes 5, 10. Então, aqui vai ficar menos 10, porque tem um menos ali. Sobre, Matheus, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Aqui, onde é que eu tenho um espaço, vou botar uma setinha aqui para cima. O y do vértice é igual a menos... E agora a gente vai fazer essa conta aqui. 9 menos 10. Eu tenho R$9, estou devendo 10. Matheus vai ficar devendo 1. Menos 1. E embaixo ali deu 2 bonitão, né? Deixa lá o 2 bonitão. Menos com menos, isso, mais. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas é a vida. Lindo demais, olha só. Então, depois desse raciocínio aqui sofisticado, concluímos que o valor mínimo, essa distância mínima, é o y do vértice, porque é o valor mínimo de uma equação de segundo grau. E, fazendo as continhas, a gente obteve que dá exatamente 1/2, que é o item A. E é com essa visão maravilhosa que eu encerro o vídeo, agradecendo a sua atenção, principalmente se você estiver me ouvindo até aqui. Bons estudos, continue subindo os degraus da inteligência e até breve.